E se você pudesse fazer um currículo específico para uma vaga de emprego? Imagina que toda vez que você for fazer uma aplicação para uma vaga de emprego, você faz um currículo específico baseado em quê? Em toda a sua experiência, tá? Em todos os seus certificados, todas as suas certificações, todas as suas experiências e também baseado em todo o fundamento da empresa, uma pesquisa aprofundada sobre se a empresa é segura, se ela é saudável financeiramente, como que é a política de cultura dentro da empresa, o que ela oferece de benefício, e se você pudesse toda vez fazer isso? O que a gente vai estar fazendo hoje é evoluindo o último vídeo que a gente fez aquela equipe de pesquisa, agora ela vai virar uma equipe de pesquisa de companhias e ela vai ter uma outra parceira dela, uma outra equipe que vai pegar o teu currículo e gerar um currículo específico para a vaga que você está querendo, que você tanto almeja. Então fica aqui comigo que a gente vai usar o Crew AI e o Anti-Gravity para poder construir tudo isso. Eu sou o Rafael Calassara, esse é o Call AI. Aqui a gente fala sobre IA, produtividade, tanto para você desenvolvedor quanto para você profissional, porque eu vou deixar tudo prontinho para até você, para que não é desenvolvedor, você consiga utilizar isso para poder você estar criando seus currículos personalizados e você tá tendo mais chances de conseguir aquela tua vaga tão desejada naquela tua empresa dos sonhos. Eu tô aqui, ó, no Anti-Gravity, o editor de código do Google, tá? Já com IA. Para quem não conhece essa interfacezinha dele, bonitinha, a gente vai começar aqui a construir essa equipe, tá? A gente vai usar o princípio da outra equipe que a gente fez, mas eu já tenho aqui a minha colinha e eu vou estar fazendo aqui junto com vocês. E o Anti-Gravity vai estar ajudando a gente, tá? Não vou usar o modo de agente dele, porque não vai ser interessante para a gente no momento, tá? Então como é que eu vou começar? UV init para a gente começar um projeto novo, tá? Aqui a gente vai ter o UV, vai ser o nosso gerenciador de projetos. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui a visão para vocês, para poder ficar mais fácil. Assim acho que vai ficar bem mais fácil para vocês enxergarem, tá? Então, o que vai acontecer? O que eu vou precisar aqui dentro do meu projeto, tá? De início, o que eu vou fazer? Eu vou montar a estrutura das pastas com vocês, tá? Como é que eu vou fazer isso? O que eu vou precisar dentro do meu projeto? De início, pessoal, eu vou criar algumas pastinhas aqui, tá? Que a gente vai ter a pasta de source, que vai ser onde que a gente vai estar colocando todos os arquivos do nosso projeto. A gente vai ter a pasta de equipes, a gente vai ter uma pasta de ferramentas, tá? E aqui eu vou só reorganizar isso daqui porque ele ficou meio estranhozinho, tá? Agora que eu criei as pastas, eu vou criar as equipes que a gente vai estar utilizando. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma equipe de pesquisa de companhias, tá? Então, Companies Research Crew. E aqui em Crews também a gente vai criar a equipe que vai estar fazendo o nosso currículo, tá? Além disso, eu tenho que criar mais duas pastas na raiz do projeto, que são as pastas que vão armazenar os nossos inputs, ou seja, aqueles documentos que eles vão ser padrão para toda vez que a gente for processar alguma coisa, e o lugar que vai guardar os nossos outputs, que vai ser o nosso currículo gerado, o relatório de pesquisa da empresa. Pessoal, antes da gente continuar aqui criando os arquivos, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpada aqui em arquivos que a gente não vai utilizar por enquanto, como esse main.py, que é um arquivo que o UV ele cria, tá? Quando a gente inicia um novo projeto, e o readme. Depois a gente vai preencher esse readme, mas só que a gente vai fazer ele usando o anti-gravity, tá? Vou dar um delete aqui neles. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no meu PyProject e eu vou já adicionar a minha colinha aqui, porque vocês já vão ter isso tudo pronto e vocês só vão mandar fazer um comandinho, tá? E vocês vão ver aqui qual é esse comando. Então, aqui dentro das minhas dependências, eu tenho essas dependências aqui. E agora, como é que eu faço para poder instalar elas? Venho aqui no terminal e falo UV sync. Ou seja, o que eu estou falando? UV, vai lá dentro do meu PyProject e vê o que a gente tem de dependência e instala para mim. Então, quando eu executar, vocês vão ver aqui que ele vai criar um ambiente virtual, ele criou essa pastinha aqui, Venv, tá? E ele já instalou tudo que a gente precisa para poder rodar esse projeto. Aqui, pessoal, ele já terminou de instalar tudo que eu precisava, tá? Eu vou agora tá criando dentro da minha estrutura das minhas equipes os arquivos de configuração. Dessa vez a gente vai fazer uma forma diferente. Da outra vez a gente fez tudo em um arquivo só, tá? Dessa vez a gente vai usar a estrutura do Crew AI para poder a gente estar trabalhando. Então, quando eu vim aqui, por exemplo, ó, dentro da minha equipe de pesquisa de companhias, eu vou criar uma pasta de config, onde dentro dela eu vou ter dois arquivos, tá? Eu vou ter o agents.yaml e o tasks.yaml. E como vocês lembram, né, da aula do CreAI, simplão, o que significa? O agentes eu vou estar definindo quem são os meus agentes, qual é a base deles, qual tipo de profissional ele é, qual tipo de agente que ele é, e no teste eu vou estar definindo qual é a tarefa que ele vai executar, dando passo a passo para ele, usando as melhores práticas de prompt, tá? Eu já aproveitei aqui, dei um Ctrl+C nessa pasta config e colei aqui no Tailor Resume Crew, tá? Na equipe de
organização do meu currículo. Por quê? Porque isso daqui fica mais fácil para poder a gente fazer, a gente não precisa criar tudo ao mesmo tempo. Agora, o que a gente vai fazer? Dentro aqui do agentes da minha equipe de pesquisa, eu vou definir 2 agentes, tá? Eu vou ter 2 agentes principais e olha como é que a gente vai construir isso daqui, tá? Eu vou primeiro, qual vai ser o meu agente? Meu primeiro agente vai ser o agente de pesquisa, ou seja, vai ser o researcher. E qual vai ser o role dele? Qual é a função dele? Ele vai ser um Company Data Senior Researcher. Aqui, o que eu vou precisar colocar agora? Eu vou precisar colocar para ele qual vai ser o goal dele. Que nem a gente definiu na última aula, se lembra? Então, a gente define aqui que o goal dele, ele vai pesquisar e analisar a companhia, certo? O que está de aberto ali na web para ele. Depois disso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um backstory para ele, dar uma experiência para ele. Então, o que eu vou falar para ele? Olha, você é um pesquisador experiente com um tino para poder descobrir quais são as últimas notícias e tendências relacionadas à companhia X, que é o que a gente vai pesquisar. Você é conhecido pela sua habilidade de achar os pontos mais relevantes dentro de e apresentar isso dentro de uma maneira concisa, que fique mais fácil de entender, tá? Esse é o nosso primeiro agente. Qual vai ser o nosso segundo agente dessa equipe? Vai ser o agente que vai estar montando o nosso relatório, ou seja, vai ser o Report Analyst. O que ele vai fazer? Ele vai pegar toda a pesquisa do researcher, do pesquisador, e vai montar em um relatório para a gente trabalhar em cima dele. Tá? Então, qual é o role dele? Ele vai ser um analista que vai estar ali fazendo reportes sobre alguma empresa específica. Qual vai ser o goal dele? O goal dele vai ser criar um reporte detalhado baseado na companhia. Vocês podem ver aqui que está em cinzinha aqui, que isso daqui é o que o Anti-Gravity está me sugerindo, tá? Até legal, gostei disso daqui, mas só que eu já tenho um aqui, um backstory já que eu tenho pré-definido aqui para ele, e eu vou dar só um Ctrl V aqui. Ou seja, ele é um analista meticuloso, com um olho crítico para detalhes, você é conhecido pela sua habilidade de transformar dados complexos em reportes que são lindos, bonitinhos ali, fáceis da gente trabalhar, tá? Então, esses são meus 2 agentes da equipe de pesquisa. Eles vão estar trabalhando em sequência. O pesquisador vai pesquisar a empresa, todas as informações, e depois o analista vai pegar todas essas informações e montar um relatório para a gente. Esse relatório depois vai ser utilizado para a gente montar o nosso currículo com base naquela empresa, tá? Naquela vaga. Beleza. Agora a gente vai passar para as tasks. Quais vão ser as tarefas? Lembrando que a gente tem que definir uma tarefa para cada agente. Então aqui, qual vai ser a primeira tarefa que eu vou definir? Vai ser a tarefa de pesquisa, tá? Vou definir aqui a tarefa de pesquisa para ele, vou dar o description dele, e aí eu vou pegar essa tarefa daquele jeitinho que a gente fez que eu ensinei para vocês naquela aula de como você conversa com a IA. Então eu já deixei tudo pronto aqui. Eu vou fechar esse terminal para vocês enxergarem melhor, tá? Qual vai ser o objetivo? Conduzir uma pesquisa bem aprofundada sobre a empresa que está anunciando aquela vaga que eu quero fazer a aplicação, tá? Qual o contexto? Você vai pegar e vai fazer uma pesquisa sobre essa vaga aqui. Você vai pegar a vaga, a URL da vaga e vai colocar no sistema e ele já vai processar. Você vai passar para ele qual é a data presente, né? Para poder ele saber quando que é o ano, porque senão ele pode pesquisar alguma coisa de outros anos. A informação da empresa, qual é o nome da companhia? Isso daqui é opcional, porque na maioria das vezes ele vai pegar a partir daquela URL que você postou da vaga, tá? E você pode passar mais informações. Eu estou falando para ele, ó, o usuário pode passar mais informações, mas a sua fonte primária de informações vai ser aquela aplicação, aquela vaga que a gente vai passar para ele. Quais são as instruções que ele vai seguir? Primeiro, ele tem que abrir a vaga de emprego, tá? Usando a ferramenta de Scrap, que a gente vai usar aqui, e vai ler tudo que está escrito ali. Depois disso, ele vai fazer o quê? O meu agente ele vai lá e vai pesquisar na internet todas as informações sobre aquela empresa da vaga. Tá? Então ele vai usar aquela ferramenta que a gente usou de pesquisa na web, na última aula, e ele vai usar a ferramenta de Scrap para poder ir lá, acessar a página e pegar todas as informações da empresa. Depois ele vai procurar no site da companhia, vai procurar rede social e todas as outras coisas. E o que eu estou falando para ele? Esteja certo de achar todas as informações interessantes e relevantes para essa empresa. Qual vai ser o formato de saída? Uma lista de bullet points com os pontos mais relevantes. E aqui eu estou dando um call to action para ele para compilar todas as informações que você achou dentro do formato especificado. Beleza, uma vez definido o description, o que eu vou fazer? Agora eu preciso definir qual é a saída que eu espero que ele vai me dar. Tá? Então eu vou colocar aqui o expected output, uma lista de bullet points com os pontos mais relevantes sobre a companhia X.
esteja certo de adicionar todos esses pontos sobre a companhia. Aonde que ela atua, quais são as principais atividades dela, quais as fontes de renda, quem são os clientes, os maiores competidores, missão, visão, cultura, ou seja, todo aquele relatório que você precisa ter para saber, poxa, será que essa empresa que eu estou querendo ir, realmente ela vai se manter e eu vou ter meu emprego? Vou manter meu emprego? Tá? Isso que ele vai fazer. Ele vai preparar todo um reporte para a gente, vai pesquisar na web e preparar um reporte para que a gente passe para o nosso agente de reporte mesmo, que vai criar toda uma estrutura bonitinha para a gente ter lá certinho, tanto para o agente de currículo ler, quanto para você ler. Vi, que facilidade. Você vai ter um agente que vai pesquisar a empresa para você e te já dar um reporte assim, olha, essa empresa é boa, não, ela tem tudo aqui certinho. Ah, não, essa daqui não é tão boa, acho que você não deve, você vai pegar e vai bater aqui o olho naquilo ali e falar, esses clientes aqui não estão bons. Essa empresa aqui está querendo contratar, mas daqui a pouco ela vai dar um layoff aí e vai tirar metade da equipe. Não quero. Esse sistema te permite isso, você escolher para onde que você vai. Agora, antes da gente continuar aqui para a próxima tarefa, a gente precisa definir mais um campo aqui, que é quem vai ser o agente que vai estar responsável por essa tarefa. A gente vai colocar aqui que é o researcher, tá? Se vocês olharem aqui no agente, é o mesmo nomezinho. Então, essa tarefa de pesquisa está associada ao nosso pesquisador, beleza? Vamos para a próxima tarefa agora. A próxima tarefa é aquela tarefa que a gente vai fazer aquele reporte. A gente vai pegar todos esses dados que o nosso pesquisador trouxe, pesquisou na internet e vamos criar um relatório bem bonitinho para a gente estar utilizando, tá? Então a gente vai ter esse reporting tasks, que a description dele vai ser o quê? A description dele vai ser bem mais estruturada, tá? Porque aqui a gente quer manter um padrão de saída. Lembrando que quando a gente mantém esse padrão de saída, a gente gera valor, porque a gente pode processar isso de várias formas diferentes. A gente pode contar que esse resultado vai ser sempre o mesmo, tá? Então, o objetivo dele, revisar toda aquela pesquisa do pesquisador, que ele se aprofundou em toda a história da empresa, em todos os indicadores da empresa, e você vai expandir isso dentro de tópicos para um relatório. O seu contexto, ele vai ser usado, esse relatório vai ser usado para você, usuário, aplicar para aquela vaga de emprego que você quer, para você saber como que a companhia está, se ela está certinha, se está mal, tá? Então as instruções são o seguinte: esteja certo que todo esse reporte é detalhado e que contém todas as informações relevantes. User Considerations for Company Research Crew. Isso daqui são instruções que você, usuário, vai falar assim, pô, essa empresa, eu quero que a pesquisa ela foque um pouco mais na questão de tamanho da empresa ou benefícios. Você vai colocar aqui, eu quero que essa pesquisa seja aprofundada nos benefícios da empresa ou na competitividade da empresa. Você vai dizer, isso daqui é o ponto que você, toda vez que você for fazer uma pesquisa, você tem a opção de colocar esse campo aqui para direcionar essa pesquisa, para que a sua pesquisa seja mais precisa naquilo que você quer descobrir, tá? Qual vai ser o formato? O formato vai ser o Markdown, sem essas tagzinhas, que às vezes aí colocam essas tags. Isso é um pouco mais avançado, tá? E você vai usar esse template aqui, ó, abaixo, ó. Esse é o exemplo. Aqui, uma tagzinha para poder marcar onde inicia o template. E aqui, ó, Company Report. O que a gente vai ter? A gente vai ter um overview, que a gente vai ter os campos de atuação da empresa, as atividades principais, os competidores, missão, valor e tudo mais. E aqui, ele vai estar detalhando dentro desses campos cada item dessa empresa, tá? Benefícios e alguma outra coisa que a empresa dê para você, oportunidade de desenvolvimento de carreira, ambiente de trabalho, por que trabalhar dentro dessa empresa. E aqui você termina o seu template. Qual vai ser a nossa ação final? Gere o relatório, usando o template abaixo. Agora, o que falta? Falta a gente definir qual vai ser a saída e o agente, certo? Então, qual vai ser a nossa saída esperada? Eu quero que você faça um relatório completo com todos os tópicos que a gente colocou ali em cima, tá? Vai ser formatado como Markdown, sem essas tagzinhas, e eu peço para ele, não crie informação. Se você não achar, você vai colocar informação não encontrada. E sempre você vai escrever esse relatório em uma linguagem específica que a gente vai definir. Só para poder vocês estarem atentos, sempre que eu usar essa abre chaves aqui, fecha chaves, significa que é uma variável que eu estou colocando que eu vou passar lá de fora. Ou seja, se eu passar aqui, por exemplo, eu quero que meu relatório seja em inglês dessa vez. Então aqui, lá no início, quando eu for colocar esse sistema para funcionar, eu vou colocar aqui, inglês. Se for em português, eu vou colocar português. E aí ele vai substituir esse in resume language por exemplo, português. Português language, por exemplo, tá? Então, para isso que servem
tags entre chaves, tá? Quem vai ser o agente responsável? Vai ser o agente de análise. E tem mais um campinho aqui que a gente precisa colocar, que é o quê? É para a gente dizer para esse agente aqui que ele vai falar, olha, o seu contexto vai ser o contexto da tarefa anterior, tá? Isso é uma opção do CrewAI que, por exemplo, se você tem 10 tarefas diferentes e uma tarefa ela trabalha só com duas dessas, depois de duas dessas, você coloca aqui quais são as tarefas que você precisa estar executando, tá? Show! Agora a gente já criou o nosso agente e a nossa task. Já criamos os prompts dele. O que a gente precisa criar agora? Agora a gente precisa criar realmente o arquivo que vai estar executando, puxando isso daqui e colocando e montando toda a nossa equipe. Beleza? O nome desse arquivo é Companies Research Crew.py, tá? Porque é um arquivo Python que a gente vai usar e a gente vai criar ele dentro da mesma pasta. Os nomes são iguais para facilitar a nossa vida, tá? Então, uma vez que eu crio aqui, o que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar importar tudo que eu vou usar aqui dentro dessa lógica. O que eu vou precisar usar aqui? Primeiro, eu vou estar importando o OS, vocês vão ver para que ele vai servir, e do CrewAI eu vou estar importando todas essas funções aqui que a gente vai ver aqui mais para frente, o que cada uma delas está fazendo, tá? Depois que eu importei isso, o que eu vou fazer? Eu vou importar as tools que eu vou usar. Eu ainda não criei todas as tools aqui, mas vocês vão ver da onde que vai sair todos esses detalhezinhos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa equipe em si. Então como é que eu vou começar? Eu vou começar essa equipe com o seguinte, ó. Eu vou criar uma classe, que é a classe que vai estar fazendo essa pesquisa. Eu vou falar para ela, olha, as suas configurações estão vindo da pastinha config do arquivo agentes.yaml. E a das tarefas, a mesma coisa, que foram esses dois arquivos que a gente definiu aqui, tá? Por isso que a gente definiu separado. Se você precisar trocar alguma coisa ou melhorar teu prompt, você não vai alterar muita coisa, você só vai alterar aqui na tarefa dele e dinamicamente ele vai pegar isso daqui e vai colocar para dentro para poder estar processando. Qual vai ser meu modelo de LLM? Ainda não definimos. O input também. Só que tem um detalhe. Para que isso daqui funcione corretamente, a gente precisa adicionar aqui um decorador, que é o CrewBase, tá? Que a gente importou ali em cima. Que é para quando a gente executar essa equipe, o CrewAI saber, olha, essa equipe aqui é uma equipe do CrewAI. Executa isso com algumas funções aqui que diminuem a complexidade, tá? Vocês vão ver que esse arquivo ele vai ficar bem mais curtinho do que o outro que a gente fez. Então, show de bola. O que eu preciso fazer agora? Preciso iniciar minha classe e falar, olha, quando você iniciar, você vai receber alguns inputs e um modelo. E você vai definir quais são cada um deles, tá? Você vai colocar ele dentro dessas variáveis. Depois que eu fizer isso, eu preciso aqui, ó, vocês podem ver que eu defini aqui esse LLM config, é essa função aqui. Ou seja, eu vou passar o modelo e vou falar, olha, essa daqui vai ser o modelo de LLM que a gente vai estar usando, tá? Por padrão, a gente está usando o GPT-5 Mini, que é um modelo bom, tem um bom custo-benefício para a gente estar utilizando aqui. Vocês não vão gastar muita coisa. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai começar agora a criar os nossos agentes em si. A gente já definiu como que é o comportamento deles, agora a gente vai criar, trazer eles para a realidade. Como que a gente vai fazer isso? Nosso agente, tá? @agent, o researcher. Ele vai retornar um agente que vai ser o quê? Qual vai ser a configuração dele? Configuração, ele vai lá, ó, lá naquela configuração que a gente fez e pega a configuração do researcher para mim. E aí aqui eu só vou dizer, ó, essas são as ferramentas que você vai usar. No caso aqui, é uma ferramenta de pesquisa na internet e uma ferramenta de scrap de website. Show de bola. Tem muito mais coisa dentro do framework do CrewAI, mas a gente não vai se aprofundar muito nisso agora, tá? Depois a gente pode fazer alguns vídeos específicos, eu peço que você comente aqui o que você quer para poder a gente fazer, tá? E agora a gente vai criar o nosso próximo agente, que é a mesma coisa praticamente que a gente fez do outro, a gente só muda o nome de Researcher para Report e a gente vai buscar as configurações do Reporting Analyst. Esse agente aqui, ele não tem ferramentas, então vocês podem ver que aqui a gente não tem tools, tá? Agora o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar definir as tarefas, certo? Então a gente vai definir a tarefa de qual jeito? Pronto, defini a tarefa. Eu só falei assim, olha, vai lá no meu arquivo de configuração e pega todas as configurações da minha tarefa aqui, tá? E pronto, tá feito. Fizemos a nossa tarefa de research. E como é que vai ser a nossa tarefa agora de reporting? Aqui, ó, já até me deu, cara. Pô, fica chato assim, né, fazer com IA. Você não coda mais, você não faz mais nada. Se eu der um tab aqui, ele vai colocar tudo isso daqui pra mim. E tá certinho, tá? É exatamente isso daqui que ele tem que fazer.
criar o outro agente. Agora, a gente vai criar a equipe. Como é que a gente cria a equipe? Cara, é chato fazer assim. É exatamente isso. Eu só vou adicionar mais duas coisinhas aqui, tá? Que é para vocês saberem. O que acontece? No CrewAI você tem dois tipos de processo. Uma equipe, ela pode ser executada de forma sequencial ou de forma hierárquica. O que significa isso, Rafael? Se eu coloco aqui sequencial, significa que ele vai fazer de cima para baixo, ou seja, ele vai vir aqui, ó. Qual é o primeiro agente definido? Primeiro agente definido é o pesquisador. Então ele executa primeiro e depois ele executa a tarefa de análise. Se eu coloco isso daqui para um outro tipo, por exemplo, hierárquico, significa que ele vai, aqui dentro da equipe, ele vai definir um gerente de projeto. E esse gerente que vai definir qual é a ordem que cada um vai ser executado, tá? Então você tem essas duas opções de você definir aqui dentro do CrewAI. Uma outra coisa que eu vou colocar aqui é porque eu quero ver quais são as respostas. Então eu vou colocar o verbose dessa equipe como verdade, para poder eu estar sabendo ali o que está acontecendo. E pronto, definimos nosso agente de pesquisa de companhias. Agora a gente vai passar para criar essa ferramenta aqui de DuckDuckGo Search, que é a ferramenta que vai fazer pesquisa na internet. Vamos lá então, pessoal. O que eu vou precisar fazer agora? Aqui na minha caixinha de ferramentas, na minha pastinha de ferramentas, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar ddgs.tool.py. O que significa DDGS? É DuckDuckGo Search, que é o mecanismo de pesquisa na web que a gente vai estar usando, que ele é gratuito, tá? Você tem limite de requisição, ou seja, você não pode liberar isso daqui para qualquer pessoa usar. Sei lá, 100 pessoas estão usando isso ao mesmo tempo, ele vai dar problema. Mas para você usar no teu dia a dia, vai estar tranquilo. O que eu vou precisar fazer? Importar algumas ferramentas aqui. Vou precisar importar do CrewAI o Tools, do DuckDuckGo a ferramenta assim, em si de pesquisa e alguns typings para poder a gente estar definindo. Eu vou definir aqui, ó, minha classe, que vai ser o meu input. Isso daqui vai ser passado para o meu agente, vai falar assim, olha, meu agente, você, quando for usar essa ferramenta, você vai ter que me dar um campo que é o query, que vai ser a consulta de busca a ser executada, tá? E como é que vai ser executada essa ferramenta? Essa ferramenta é o DuckDuckGo Search Tool. O que ela precisa ter? Ela precisa ter um nome e ela precisa ter uma descrição do que ela vai fazer. O que essa ferramenta faz? O nome dessa ferramenta é uma ferramenta de pesquisa na internet. Ela vai pesquisar na internet usando o DuckDuckGo. Use essa ferramenta para pesquisar informações sobre a equipe, novidades, artigos e qualquer dado que você precisar, tá? O que mais que eu preciso definir para essa ferramenta funcionar, tá? Eu preciso definir aqui qual é o esquema que ela vai ter de input, ou seja, esse ArcSchemas vai ser um tipo base model que vem esse search input, ou seja, toda vez que o meu agente for utilizar, ele vai saber, para usar essa ferramenta, eu tenho que passar para ele esse input aqui, tá? Essa entrada. Certo, pessoal, agora a gente definiu, vamos dizer assim, que a vidraça, certo? O que a descrição da nossa ferramenta. O que a gente precisa fazer agora é definir como que essa ferramenta funciona. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando o método run, tá? Mas não é o run assim escrito certinho, é com esse underline aqui na frente. Então, o que ele vai fazer? Esse método run, ele vai executar a busca do DuckDuckGo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir que uma variável DuckDuckGo é igual a essa classe que vai estar indo lá no site do DuckDuckGo e fazendo essa pesquisa, tá? E o que eu preciso passar para ela? Eu preciso passar para ela o seguinte, ó. Eu vou pesquisar um texto, a partir de um texto, tá? E eu vou passar qual vai ser a query, a região, que é o mundo todo, tá? O safe search, que é aquela configuração, você quer todo tipo de conteúdo ou você quer um conteúdo mais curado já com para não vir coisas indecentes ou coisas proibidas. Então a gente colocou como moderado, não tem limite de tempo e a gente colocou um máximo result de 10, ou seja, ele vai retornar 10 consultas para a gente a cada vez que o agente chamar essa ferramenta. A gente vai estar colocando aqui algumas configurações a mais. Quais são essas configurações? A gente vai validar. A gente recebeu algum resultado? Se a gente recebeu o resultado, a gente continua. Se não tiver resultado nenhum, a gente fala, olha, não foi achado nenhum resultado para essa consulta que você fez. Agora a gente vai formatar esses resultados que a gente recebeu. Então, como é que vai funcionar? Para cada resultado, para cada índice e resultado dentro da quantidade de resultados que eu tive, eu vou estar adicionando nesse array aqui, ó, eu vou estar falando assim, ó, dentro desse array aqui vazio, adiciona o resultado, tendo o resultado de número 1, vai ser esse, vai ter um título, a URL dele,
certo? E a descrição desse resultado, que é um trecho pequenininho só para poder identificar. E o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar tudo isso daqui e retornar para meu agente estar utilizando. Então, o que ele vai fazer? Vai lá na internet, pesquisa. Achei 10 resultados diferentes aqui. Agora eu vou estruturar eles bonitinhos. Eu vou colocar o primeiro resultado, o título é esse, essa é o URL, ou seja, esse é o endereço, tá? Para poder você usar a ferramenta que vai estar entrando no site pegando conteúdo, que são duas ferramentas diferentes, uma é para pesquisa, a outra é para poder ler o conteúdo. E você vai ter uma breve descrição para ele saber assim, eu tenho 10 resultados aqui, os mais interessantes são o 2, 3 e 7. Aí ele vai lá e pega esses 3 resultados, entra no site, pega o conteúdo e gera o relatório para a gente, tá? Então, basicamente é isso. É assim que a gente vai estar definindo essa ferramenta que a gente importou aqui em cima, DuckDuckGo Search To, tá? Agora, pessoal, últimos detalhes aqui para a gente estar certinho para essa equipe já estar funcionando. O que a gente precisa fazer? A gente precisa definir aqui dentro dos tools um arquivo que é o arquivo init. O que ele vai fazer? Ele vai falar para o nosso Python assim, olha Python, esse tools é um módulo, tá? E você encontra essa ferramenta aqui dentro. Esse init a gente não vai se preocupar, é só um arquivo vazio mesmo, tá? E como esse vídeo já está muito extenso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só fazer um teste para ver se essa equipe está funcionando. Como é que eu vou fazer esse teste aqui? Certo, pessoal? Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste dessa equipe, tá? O que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou voltar aqui ó, na minha pastinha de source e eu vou colocar assim, teste rápido.py, tá? O que eu vou precisar fazer aqui? From crews, import company research crew, tá? Eu vou dar aqui, olha lá, ele já trouxe tudo para mim, isso é incrível, né? Essas informações aqui de vaga, eu abri meu LinkedIn e peguei a primeira vaga que me apareceu aqui, e eu peguei essa daqui que eu nem conheço com essa empresa, Answer This, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar só essa URL aqui e vou colocar lá no nosso projeto para poder fazer a pesquisa dessa empresa, tá? Eu defini a minha equipe, chamei o método crew, chamei o meu kickoff para poder executar. Antes de eu fazer isso, antes de eu executar essa equipe aqui, mandar ela operar, precisamos de mais um ponto, que é a chave de API, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui nesse ponto, vai criar um arquivo .env, tá? E você vai colocar a sua chave de API da OpenAI, ou do Google, ou de qualquer outro servidor que tem LLM para poder você usar, tá bom? Que aí o Crew AI vai entender, olha, eu tenho que usar esse modelo aqui para poder a gente estar fazendo essa aplicação funcionar. Agora, voltando aqui para o nosso arquivo de teste, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl J para abrir o terminal, certo? Vou dar um comando de UV, executa esse arquivo aqui para mim. Qual arquivo? Source, teste rapidão. E aí eu vou dar o Enter para a gente ver o que vai acontecer. Eu esqueci de adicionar algumas variáveis aqui, tá, pessoal? Mas aqui, ó, vou colocar qual vai ser a linguagem, tá? E vai estar faltando aqui o User Consideration. Eu vou deixar em branco. O CrewAI não executa se a gente não colocar todas as variáveis que a gente colocou lá, que são variáveis dinâmicas, que a gente substitui, tá? Eu não tenho nenhuma consideração aqui para ele, não. Então eu vou pegar aqui e vou mandar, olha, UV, dá um run aí no Source teste rapidão. E vamos ver o que vai acontecer agora. Ó, vocês podem ver que ele começou a executar a pesquisa. Eu vou até aumentar aqui o tamanho. Ó lá, ele começa a executar o pesquisador, ele vai lá abrir o site, ele vai pensar um pouquinho, vai pegar e mandar assim, olha, vamos ver o que tem nesse site aqui, nessa postagem. Aí ele vai lá, pega todos os dados que tem no site e vai continuar processando aqui. Aí vamos ver qual vai ser o resultado aqui que ele me deu. Ó. Ele leu o conteúdo, processou as perguntas todas, fez a pesquisa dele, tá? Pegou uma pancada de coisa, agora passou para o nosso agente de que vai fazer o nosso reporte mesmo. Falou para ele o que ele deve fazer, qual foi o conteúdo, e olha aqui o nosso reporte bem estruturadinho para a gente, coisa para caramba para a gente ler. Então, quais são os campos de atuação? A IA aplicada à gestão de conhecimento e atendimento ao cliente, produto focado em sistema de base de conhecimento com RAG, desenvolvimento de plataforma SaaS, que ingere documentos de múltiplas fontes. Tá? Quais são os competidores? Olha, eu tenho ADA, Intercom, Zendesk. Rapaz, estou competindo com empresa grande aqui, tá? Soluções composáveis. Legal. Missão: tornar o crescimento da empresa instantaneamente acessível por meio de IA, reduzir a carga de atendimento e empoderar clientes e funcionários a obter respostas rápidas a partir de documentação interna. Legal, gostei. Visão implícita, sede, tamanho, Batch Eye Combinator, documentação técnica e blog público, tá?
Isso daqui a gente transformou aquele nosso sistema de pesquisinha simples na internet num sistema que vai pegar todas as informações para a gente estar fazendo a nossa decisão de mudança de trabalho ou não. Incrível como a IA aplicada em alguns casos pode ser maravilhosa, né? Dá conhecimento para a gente fazer coisas que a gente não tinha. Pessoal, como esse vídeo está ficando muito longo, eu vou dividir ele em duas partes, tá? 2 ou 3 partes, na verdade, que tem uma coisinha aqui que vai dar um pouquinho mais de trabalho que vocês vão ver aqui no próximo vídeo, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, se você quer ver a continuação, que vai ser a gente fazendo o currículo, a equipe que vai estar fazendo toda a análise do currículo, ajeitando o seu currículo para a tua vaga, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta se você está gostando dessa série e dá um joinha aí pra gente, apoia o canal a crescer, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!